uma pessoa olhar numa câmera aquele local para ver se realmente aconteceu ou não aconteceu alguma coisa. Então, assim, a IA e a análise de dados, assim, a visão computacional, nesse ponto, ela tá ali só para ajudar. Ela não toma nenhuma decisão. Ela não fala, ó, aquele cara ali tá errado. Não, ele, fala assim, ele dá um alerta, ele só vai dar um alerta ali, né? Deu um alerta, aí um policial vai verificar, vai analisar mais de perto para ver se realmente aquilo ali é algo a se investigar, ou não. Mas eu entraria num ponto que acho que você bateu um pouco atrás, falando um pouco da parte ética, né? E desafios de ética e desafios legais, assim, que vocês enfrentam ao lidar com essa análise de dados aqui de segurança pública. Como é que é isso, né? Porque existem coisas que são foda também no dia a dia quanto a isso. Quanto à parte ética e legal desses dados que são coletados e quem tá usando, quem tá analisando, quem tá vendo isso também, né? Como é que é isso no dia a dia com você? Não, na Polícia Militar, né, a gente não tem problema com isso. Porque na Polícia Militar, como eu falei, a gente tá amparado, né, em legislação que permite a gente tá capturando, coletando aqueles dados, né? Aquelas imagens, vamos dizer assim. E os dados em si são anonimizados. Todos os dados são anonimizados. Então, assim, não tem problema nem para quem tá mexendo, né? Nem para nada. Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Estamos muito animados aqui. Já aviso logo, Luciano. Se do nada a gente meter vai subir ninguém. Meter Hoje o risco disso acontecer. Meter Segura aqui pra mim, por favor. Tenha bondade. Tenha bondade. Se o senhor dormir, o senhor vai dormir, Cesaro Meio? Não, acho que não. Então pronto. Mas se prepare que em alguns momentos pode a gente surgir aqui pelo amor que a gente tem, porque a galera não sabe que na entrevista de RH aqui da Métrica Boss a gente pergunta 3 perguntinhas de tropa de elite. Não sabe, a gente já corta. Não entra. Fator de corte. Seja bem-vindo, Lucifer. Você tá bem? Tô. Tá feliz? Tô. Tá de férias, né? Tô de férias. Como ficar triste, né? Vai ficar triste como? E aí, gravar um podcast, daqui a pouco eu vou embora. Eu volto a trabalhar. Trouxe nem computador hoje. Aí, ó. Que isso, é muita vontade. Estamos aqui para gravar sobre inovação e dados na Polícia do Rio de Janeiro, que vai ser muito irado. Estamos aqui com o nosso querido amigo, indicação de quem? Cláudio de Coisa Rica Bonel. Exatamente. Ele tá trabalhando junto com a Jaque na parte de conteúdo do nosso time, e o Bonel, a gente. De pessoas maneiras pra gente entrevistar. Já é o segundo, né? Salve pro Cláudio. Já participou de Bonel. 4 podcasts aqui, ele tá começando a indicar o Indicou o Bruno pra trocar essa ideia com a gente. Ele Bruno, que botou na furada. Ele que te botou na furada. Se apresenta pra galera aí, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente, cara. Pô, assim, eu que agradeço. Pô, é um prazer inenarrável estar aqui com os senhores, Gustavo, Luciano. Já adianto que eu adorei a luminosidade. Inclusive, Gabriel, enquanto ele tá se apresentando, solta aí. Você não sabe, o Aí, Gabriel é doido pra usar esse aí, agora sim. Olha a felicidade. Tem como mostrar o Gabriel agora, não? Que isso, cara? Acho que ele... Não, vou falar um negócio aqui que ele tá mais feliz do que quando ele começou a namorar com a Mariane. Agora, só ter ligado essa sirene. Fantástico. Já tô me sentindo em casa. Tô em casa. Tem nota fiscal? Não, brincadeira. Né, vamos tentar falar sério, né? Assim, eu sou Bruno Martins, tá? Sou policial militar, sou gerente de projetos e cientista de dados na Secretaria de Polícia Militar. Hoje estou no Centro Integrado de Comando e Controle, né, na DGTIC, Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, né, e a gente brinca lá, né, eu já sou desse mundo da IA, desse mundo da Data Science, tô velho, hein? Desde 2004, 2005 que eu já brinco, assim, com inteligência artificial, né. Irado. E, assim, a Polícia Militar tem avançado muito, né, principalmente nos últimos 5, 10 anos nessa área de trabalhar com dados, né? Usar dados, né? Agora com IA também, né? Já de um tempo que a gente veio com os projetos, só que agora a gente está consolidando cada vez mais esses projetos. E tô aí pra gente bater esse papo. Pô, vai ser muito maneiro. A gente tem uma missão aqui no nosso podcast, que é tentar cada vez mais mostrar as pessoas analisando dados, coletando dados nas mais diferentes áreas. Então a gente já gravou um aqui sobre o Flamengo, está gravando com você agora da Polícia Militar. A gente possivelmente vai gravar com a Secretaria de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro também. Show. Da cidade, desculpa, do Rio de Janeiro, para mostrar como é que a cidade também está usando dados. Então, tentando mostrar cada vez mais que a gente pode coletar dados e usar de verdade, e tangibilizar para as pessoas que
dados, no caso, ajuda, é uma porta para te ajudar a resolver qualquer tipo de problema, né? Exato. Em qualquer área. Em qualquer área. Exatamente. E antes de mais nada, aqui no podcast a gente tem que fazer, a gente sempre faz as honras, não sei. Uhum. A gente sempre presenteia Opa! o nosso convidado. Opa! Com algumas... Aí sim. Ah, Aí pô. E tem nota fiscal. Tenta. Isso é algum tipo de suborno? Não, né? Longe É só de pra mim. tu gostar do Longe de podcast. Pô, legal. Ih, Esse é o cafezinho. café do nosso patrocinador, Coffee Mais. Isso aí. Esse é café é bom demais. Não, já tomei agora. Foi esse que eu tomei aqui? Foi. Bom Esse aqui demais. é bom. Esse aqui eu não sei Isso aí o que tu vai abrir a caneca, que essa daí é Pô, maneiro. braba. Pô, coleciona essas canecazinhas. Então, Peraí. e essa daí, cara, só tem uma parcela específica de pessoas. Exatamente. Porque essa caneca a gente só dá pra galera, os entrevistados mais brabos daqui. Pô, valeu. E a gente também dá pro nosso Caraca, programa de maneirona que é mentoria. preta ainda por cima. É o nosso programa de mentoria, o Anti-Achismo Social Club. Inclusive tá com Show. matrículas Maneiríssimo. abertas pra galera. Maneirinho. E assim, o principal ponto, além da caneca aí que você tá recebendo, é o que você vai puxar daí de dentro agora, meu irmão. Vamos ver. Cuidado. Que agora que você vai puxar daí de dentro é a mamba negra do Tem Analytics. parada errada aqui não. né? Isso é a mamba negra do Analytics, cara. Isso é a mamba negra do Analytics, nossa camisa minha nos achismos mais dados. Essa daí, cara, não vai nunca mais tirar do corpo. Nunca mais vai tirar Pô, do maneiro que é corpo. tudo a cor que eu me amarro, né? Porra, aí. Pô, maneiríssimo mesmo. Aí. Porra, essa é muita onda. Show. Agora você tá devidamente apresentado. Show. Valeu, gostei. E ó, só pra lembrar pra galera que o Anti-Achismo Social Club, nosso programa de mentoria, tá com matrículas abertas. E quem quiser 20% de desconto no Coffee Mais, esse café fortíssimo, que acompanha a gente em tudo que a gente faz, tem um link aqui na descrição também com 20% de desconto. Com certeza. Boa? Muito Maneiro. forte. Boa. Pra gente começar, eu queria que você trocasse uma ideia com a gente, Bruno, contextualizando um pouco pra gente sobre como é dividida a área de ciência de dados e inteligência da polícia e como é que ela é, de fato, dividida, o que trabalha, como faz, quem tem, que tipo de perfil de pessoas estão lá. A gente tem um perfil bem oxigenado de pessoas lá, Legal. cara. E assim, primeiro assim, é interessante a gente dividir que temos a inteligência Boa. policial, né? E a IA, né? Perfeito. E a inteligência computacional, né? Eu fui também da área de inteligência da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança também bastante tempo. E lá, na inteligência, a gente também usa inteligência computacional, Legal. né? E assim, hoje a gente, vamos dizer que o nosso núcleo, né, de tecnologia é lá no Centro Integrado de Comando e Controle, né? Nós temos outros entes lá, Corpo de Bombeiros, SAMU, né? A gente integra esses dados lá. Então, temos a DIT, temos a DSI lá, né? Então, a gente divide mais ou menos assim, né? Temos a parte de análise de dados, temos a parte do tratamento de dados, né? Temos a parte lá de desenvolvimento, né? Sobre o comando do Major Ferreira, do Major Guidan, né? Que tem desempenhado um trabalho fantástico lá, né? Tudo isso se dá pela abertura, né? Que o Coronel Laviola e o Coronel Wanderson, né? Coronel Laviola, comandante lá do CICC, tem dado para a gente para desenvolver esses projetos na área de tecnologia da informação e inteligência artificial. E aí é separado em duas coisas. Se puder contextualizar um pouco mais pra gente. O que seria, então, essa inteligência de dados da polícia e essa parte da inteligência e a ciência de dados que vocês utilizam no dia a dia, que você faz parte? Contextualizar a diferença, só pra ficar claro pra gente? Não, beleza. Não, quando eu falo inteligência, né, é que a gente tem aquela inteligência da inteligência investigativa da Polícia Perfeito, Militar, não é perfeito. inteligência de dados, é inteligência Boa, investigativa, né? E temos a Polícia Operacional, né? Ambos usam a inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente está com um projeto Legal. de visão computacional, OCR, né? Cerco para placa de veículo. Temos também estamos implantando agora um sistema de identificação de movimento suspeito, né? Utilizando visão computacional. A gente também tem análise de manchas criminal, né? A gente está começando com um projeto piloto, né? Fazendo alguns testes com tecnologias preditivas, né? Para prever assim, onde pode aumentar ali a taxa criminal, né? Então a gente trabalha mais ou menos com esse tipo de dados lá. Pô, muito maneiro. Eu queria trazer um salve pra cá, que é legal, que há muito tempo atrás, acho que no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paz, ele lançou não sei se é um festival, sei lá como é que foi, chama, mas era o Rio Ideias App, que era pra você sugerir ideias de aplicativo pro Rio de Janeiro.
E aí eu lembro que eu dei 2 ideias. Uma ideia na área da cultura, que é que eu fiquei em primeiro lugar, que é o QR Code nos monumentos históricos do Rio de Janeiro. Que aí você, na época, ninguém usava muito e tal, mas hoje em dia é bastante usado. E era o QR Code nos monumentos históricos para você passar ali e ele contar a história e tal. E em segundo lugar, a ideia que eu dei foi o registro de ocorrência online. Pô, Na show de época lá. bola. Não, hoje a gente tem, né? Falando de aplicativo, a exato. gente está com o 90RJ, né? Tem mais de 500 mil usuários já, né? É bizarro, Muitos chamados, né? Temos Rede Mulher também, né? Com botão de emergência, né? Temos Rede Escola, né? Temos a integração dos nossos aplicativos, né? Com a Uber, né? Com a 99, né? Então, assim, a gente está Isso é muito avançando irado. muito nessa parte de aplicação, É de muito aplicativo. maneiro. E eu lembro que eu ganhei isso, eu tenho até um negocinho comprovante, né? Primeiro lugar e segundo lugar e tal. Foi Mas muito foi o que? Foi um maneiro. hackathon? Cara, não, foi um. Era um programa que você Isso. poderia colocar suas ideias e essas ideias eram Eram votadas. votadas e tudo pelo mais. público. As Pelo pessoas público. entravam lá e votavam. Aí a minha ideia da cultura foi primeiro e essa da segurança foi segundo. Se eu não me engano, a primeira colocada de segurança foi alguém que queria botar as câmeras na rua da Sete Rios, sei lá, integrada com a polícia, uma coisa dessa, assim, com E o tem, cão. hoje já está, Então, né? exato. Não, É muito irado. É muito irado. Eu fiz uma vez um projeto pra testar, assim, com OCR pra placa de carro também. É bem divertido fazer. Muito Ele encara divertido. o OCR. E a gente começou assim também, né? A gente começou assim, como posso dizer, fundo de quintal, né? Pegava um Raspberry, um NVIDIA Jetson, né? Implementava um código em Python lá. Né? Mas agora hoje a gente tem já, né? Parcerias, tem projetos bem mais robustos, né? Nessa área de OCR. Vai crescendo, né? Vai crescendo, mas a gente começa assim. Exato. Quando você começa a resolver provar o problema, valor, é né? fogo, né? Você começa primeiro fazendo um teste mais básico possível. Começou a provar valor e você vai crescendo em qualquer. É perfeito isso. É bom que deixa claro pra galera o que a gente fala o tempo todo. Pô, não tem ferramenta pra você fazer, não sabe? Não, então, Cara, papel e assim, caneta já dá pra começar. Exatamente. Exatamente. Então, você dentro do seu e-commerce acha que é difícil trabalhar com os dados? Pô, Imagina. tá maluco. Pô, é bizarro. Porque a galera normalmente fala, não, mas é muito difícil montar uma área de dados na minha empresa. Porra, Isso, pô, fala começa muito pequeno, assim, sacou? começa pequeno. Eu acho muito importante a gente pegar e fazer. Pegar, fazer em casa, fazer alguma coisa, fazer lá, colocar na prática. A gente começou esse projeto de OCR, de identificação facial, a gente colocou na porta do quartel, lá no QG, né, pegamos um monitor lá que tinha jogado, colocamos lá, né? E assim, bom, vamos ver se funciona, vamos ver quais são os erros, né? Para depois a gente ter mais bagagem até para licitar alguma coisa, né? Fazer um chamamento público, né? Para entender bem. Pode crer. Você falou aí do aplicativo que está com 500 mil usuários e tem ocorrências, chamados ali. Eu imagino como deve ser a quantidade de volume de dados que vocês operam lá. E eu queria justamente tocar nesse ponto, que é quais são os desafios que vocês enfrentam ao lidar com esse volume de dados que deve ser exorbitante e como que vocês superam esses desafios, que é olhar, conseguir coletar essas informações e depois conseguir analisar isso. Porque, assim, eu fico imaginando a enormidade de informação que deve ter. Não, dado integrado de SAMU, de Então, bom corpo de bombeiro. Que loucura. É muito... assim, eu diria que o desafio é a gente tirar tudo que a gente pode tirar daqueles dados ali. Né? Acho que é o grande desafio, porque a gente consegue tirar muita coisa ali, mas eu tenho certeza que a gente conseguiria tirar muito mais, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. A gente está trabalhando cada vez mais em cima daqueles dados, né? E para a gente superar isso, a gente vai dividindo, né? A gente tenta dividir por setores, né? Agora a gente integrou, como você falou aí, a gente integrou bombeiro com polícia militar. Então, agora a gente pode fazer um cruzamento de dados, né? De repente, dando um exemplo, uma ocorrência policial no mesmo momento de uma ocorrência do corpo de bombeiro, né? Será que tem alguma correlação entre elas? Então, a gente, aos poucos, vai fazendo, vai agregando pessoas, vai agregando equipes, vai tentando solucionar essa questão de tratar esse grande volume de dados. Acho que o grande desafio é usar tudo, né? A gente usa uma parte dos dados, mas cada vez a gente está tentando aumentar mais e mais. E essa parte da utilização e da coleta, como é que funciona hoje? Vocês coletam os dados, você falou, né? Integrados com o SAMU, Bombeiro, entre outras plataformas. E como é que é? Existe uma equipe, por exemplo, mais focada na coleta e uma equipe focada na análise? Essa análise, por exemplo,
vocês, vou dar um exemplo aqui, vocês têm um problema e vocês falam, pô, beleza, vamos coletar um dado para a gente identificar as informações e tentar resolver isso? Não, dentro da estrutura, inclusive, É. de análise de dados, a gente tem coleta, armazenamento e visualização. Como que Exatamente. fica isso estruturado dentro dos times Uhum. da polícia? Exatamente. A gente parte a gente tenta, né, fazer o ABC direitinho. A gente parte pela premissa de primeiro saber qual o problema, né, para depois a gente, pô, será que nós temos dados aqui para resolver Perfeito. esse problema? A gente corre atrás desses dados para tentar solucionar o problema, né? Então, assim, a gente tem, né, tem equipe, Uhum. né? A gente não, a polícia militar, né, tem excelentes profissionais, mas a gente também não trabalha sozinho. A gente também trabalha com equipes contratadas, a gente Uhum. trabalha com empresas privadas também que ajudam a gente tá coletando esses dados, né? Tá Perfeito. estruturando esses dados, né? A gente trabalha com dados estruturados, não estruturados também, mas assim, a gente tem alguns entes também, a gente tem parceria com a universidade, né? Então, assim, não é só a polícia que está trabalhando sozinha ali, né? Perfeito. É claro que nem tudo a gente consegue Abrir para chamar a abrir, galera. abrir, porque são imagina. dados sensíveis, né? A gente toma muito cuidado com a anonimização de dados, né? Para não estar quebrando nenhuma regra do LGPD, por exemplo, né? Como que fica Proteção de esse controle, assim? Porque, assim, você estava falando de visão computacional, usar a OCR para poder identificar e perceber movimento suspeito. dados. Certo. Qual o limite do humor nesse caso, sabe? O que eu quero dizer? Nesse caso, o quanto que a gente poderia estar infringindo uma regra de coletar uma informação, entre aspas, né, com visão computacional, de um usuário que está passando na rua. Como é que fica isso dentro... Usuário não, esse cara é cidadão. Cidadão, né? Beleza. Assim, eu não vou saber aqui de cor, né? Mas a gente está amparado, né, em alguns projetos de lei, né? E regulamentos que permitem a gente estar coletando essas informações, né, do público, né? A gente usa as bodycams, né? A gente usa as câmeras internas, câmeras externas da viatura. E os dados que a gente coleta, né, não são simplesmente, vocês que são de TI sabem, são simplesmente matrizes, né? A gente não está coletando dado de ninguém ali, não está coletando o rosto de ninguém. A gente está coletando uma matriz, né, de um rosto, né, ou um movimento. Se aquele rosto der match, né, Uhum. com Com o algum faz outro sentido. dado, né, que está em hash lá, em código hash lá, aí alguma ação, né, pode vir a ser tomada, né? De repente levar uma viatura até o local, né, verificar, olhar numa câmera, né, uma pessoa olhar numa câmera aquele local para ver se realmente aconteceu ou não aconteceu alguma coisa. Então, assim, a IA, a análise de dados, assim, a visão computacional, nesse ponto, ela tá ali só para ajudar. Uhum. Ela não toma nenhuma decisão. Ela não fala, ó, aquele cara ali tá errado. Não, ele, fala assim, São ele dá um alerta, ele só vai dar um alerta ali, né? Deu um alerta, aí um policial vai verificar, vai analisar mais de perto para ver se realmente aquilo ali é algo a se investigar, se investigar averiguar. ou não. Maneiro, porque eu não sabia que existia esse tipo de lei que deixa isso disponível. Bem maneiro. Bem Não, maneiro. para coletar as imagens, sim. A gente voltar aqui na coleta, armazenamento e visualização. Certo. Que a gente estava falando. Então, vocês coletam esses dados estruturados, não estruturados, para poder trazer para dentro de um banco, beleza. E depois, como é que funciona essa parte do armazenamento e visualização? Eu fico imaginando também que visualização disso... Então, porrada assim, come, ninguém vê. voltando à pergunta que você fez do desafio, É. né? A visualização é um dos desafios, né? Como é que a gente vai visualizar tanto dado, né, que a gente pode trabalhar, principalmente usando machine learning e IA, tem dado que a gente acha que não serve para nada, né? Descobri. E de repente a gente joga ali numa IA, numa rede recorrente, aquilo dali, né, pode direcionar para algo importantíssimo, assim. Então, assim, o que a gente faz? Primeiramente, a gente pensa tirando aquilo que eu falei anteriormente, né? Primeiro vê o problema. Beleza, viu o problema. Depois de ver o problema, a gente pensa nas pessoas, nos policiais, nos civis, nos outros servidores que trabalham lá. Qual é a dificuldade ali? O que ele está precisando ali? Né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem vários painéis, né, de monitoramento. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uns painéis lá que a equipe desenvolveu que monitora tempo de despacho de uma viatura, tempo que a viatura chegou até o local, o tempo que ela ficou naquela ocorrência, que tipo de ocorrência é aquela. Aí plota no mapa também, a geolocalização. Esses dados, né, são muito úteis para as pessoas que estão ali fazendo esse despacho, que estão controlando, né, cada batalhão, que estão controlando cada tipo de... Né, porque a quantidade é limitada de viatura, a quantidade de policial é limitada. Né? Então a gente pensa ali, o que a gente pode trazer de visualização de dados para ajudar aquela pessoa. Beleza. E aos poucos a gente vai colocando mais e mais coisas, né?
ao ponto que não atrapalhe, né? Como você falou, se a gente colocar tudo quanto é dado numa tela ali, vai ser complicado, né? A pessoa conseguir lidar com aquilo dali. Então a gente procura ver o que pode ajudar ou o que está faltando, né? Para aquele policial que exerce aquela função. Então a gente vai trabalhando com os dados mais ou menos na medida disso aí. Isso é mais ou menos o feeling que a gente tem lá dentro. Isso é maneiro. Maneiro. Isso não é maneiro, é loucura, pô. Eu acho que eu tô muito formal, cara. Vou tirar esse Pô, esse fica à negócio. vontade. Pô, eu tô essa tatuagem é o Oliver Tsubasa? É. É o Oliver. Oliver Tsubasa, pode tirar aí. Pode tirar, fica à Pode tirar. vontade. Pô, mas aí, é bizarro, porque eu fico imaginando que a gente às vezes olha para a quantidade de dados que você tem e tal, e assim, foi o que o Bruno tava falando. Se você não tem o problema, como é que você vai pensar Exatamente. no que você quer analisar, E é pensar na muito- coleta, no E é muito louco, armazenamento? porque eu acho que a gente tem aqui um trabalho, Bruno, de tentar tangibilizar a análise de dados e principalmente como transformar dados em ação. Em ação. E aí, pô, você estava falando sobre como vocês analisam, por exemplo, para você poder conseguir disponibilizar uma viatura num determinado bairro. Você acabou de entender na prática como que funciona a utilização de dados para você poder transformar ele, não só ter um insight e deixar ele lá bonitinho num dashboard, né? E sim para, pô, você ver e de fato, pô, resolver um problema com aquilo. Isso é bem maneiro. Isso me leva a uma próxima pergunta, Diga lá. que eu acho que é a que a gente sempre, que norteia tudo, quando a gente vai falar de dados em qualquer área, o que norteia sempre no final é: nenhum dado é valioso se ele não é transformado em decisão. Perfeito. Então, se a gente coleta um dado e a gente não faz nada com isso, já era. Eu até falo em aulas e tal, que do lado de qualquer planejamento de mensuração que a gente queira fazer de coleta de dados, deveria ter uma coluna, que é o que eu vou fazer com isso. Porque a gente está partindo do pressuposto que a gente tem um problema que a gente quer resolver. Se você está coletando um dado que não vai te ajudar a orientar, isso vai fazer você perder tempo. E Perfeito. se der mole você querer investigar alguma coisa que não faz sentido e você, no final, não fez nada. Se a gente estiver falando de negócio, você não movimentou nenhum ponteiro de negócio. Se a gente estiver falando de saúde, você não descobriu nada. Se a gente estiver falando de polícia militar, você não descobriu uma informação relevante para poder pensar em patrulha. Sacou? Então, existem sempre isso. Eu queria justamente pegar esse ponto, que é: quais são os principais processos que vocês têm para tomada de decisão desses negócios? E como eles se tornam acionáveis no dia a dia? São vários. Assim, eu vou dar um exemplo que está bem fresco aqui na minha cabeça, que eu estava discutindo ontem. Como os dados estão ajudando muito o tomador de decisão. Assim, não estou dizendo nem um tomador de decisão mais elevado, um coronel. Né? De repente, um praça, de repente, um oficial que está... O exemplo que eu dei agora, por exemplo, que vai direcionar, despachar uma viatura para uma certa ocorrência policial. Perfeito. Então, vamos dizer que, sei lá, um determinado batalhão tem 2 viaturas disponíveis ou uma viatura disponível e as outras viaturas já estão empregadas, né, em alguma ocorrência, e nesse momento aparecem 2 ocorrências lá. De repente, alguma coisa, uma possível agressão contra a mulher e um possível homicídio, né? E o cara só tem uma viatura ali. Ele tem que despachar aquela viatura ali para algum desses locais, né? Aí ele despacha para um, mas se acontecer um problema maior no outro, ele despacha para o outro. Então ele tem que justificar por que ele despachou para aquele local, né? Então, assim, como é que os dados ajudam nisso? Primeiro, o tempo. Ele vai saber mais ali próximo de um do que do está outro. mais próximo, né? Quando foi acionado? Será que já teve reincidência daquele tipo de chamado naquele local? Aonde está exatamente a viatura que você vai acionar? Que não necessariamente ela está no pátio do batalhão, ela já pode estar na rua. Tá na rua. Né? Ela tá Isso é próxima muito louco, da... isso é muito maneiro, cara. Então, eu não vejo como hoje trabalhar sem Sem dados, né? Sem um dashboard lá, nem que seja dashboard em Power BI e tal, né? Mas eu não vejo como trabalhar sem dados, né? Porque, assim, são decisões muito críticas, né? São decisões... É muito louco isso. São decisões Porque muito acho que, vou dar um exemplo, que se você não tem um dado para te apoiar nesse momento, você vai lidar com o emocional da pessoa que tá decidindo, né? Pô, tem que ser racional. Então, por exemplo, vou pensar aqui. Eu vou pensar exatamente o que eu faria na situação que você deu. Tem uma possível agressão à mulher e um possível homicídio.
Eu olho e falo assim, Eu joguei cara... assim no alto. não, tô só... Não, mas acho que... Coisa, hein? Não, relaxa. Mas acho que é uma ideia só pra eu vou botar eu aqui na Berlinda, como se eu fosse a pessoa que vai decidir a viatura que o Luciano tá. Eu ia falar, vai dar agressão à mulher. Porque se o outro é possível homicídio, eu não tenho como ressuscitar a pessoa, tá ligado? Eu tenho como prender o assassino, Não, mas sim, o outro vai claro, salvar a vida. sim, Sei lá, claro. na minha cabeça. Não, Só que, porra, é a Você- decisão que eu preciso justificar. É, Se for paradigma- baseado na minha emoção, É o lance vai que ser rolou. foda. Não, mas no caso não foi nem baseado na sua emoção. Você É, usou a lógica. ainda- nesse eu usei caso. a lógica, Não, vai, usou a lógica. Nesse caso, então, beleza, você usou a lógica. Mas os assim, dados concordo. fazem muito mais Mas sentido, os porque dados fazem muito eles mais sentido. facilitam a tomada de decisão da pessoa Sim. nesse momento. Sim, mas poderia, Pô. por exemplo, 2 agressões contra a mulher. E aí? Em qual você vai? Fudeu. Qual que vai? Fudeu. Exatamente. Aí a que tá mais próximo, que ele Não. vai resolver mais Mas rápido. aí você tem um, pô, sei É. lá, 100 indicadores para um, 100 indicadores pra... Não, aí você mensura aí. Mas, assim, não, ajuda bastante, né? Tem ajudado bastante, né? Inclusive, assim, o reflexo disso, né, é diminuição do crime, né? Número de apreensões, né, que a gente tem, a apreensão aumenta, o crime diminui. Então, o reflexo disso, que os dados ajudam muito, né? São esses números que a gente tem. É bizarro. Então, Bizarro. isso é um exemplo, caralho. Isso é um exemplo surreal aqui. De. Acho que todo mundo de- tinha que sentar nessa cadeira. Caralho, Uma maluco. vez, assim. Ou pelo menos todo policial deveria Eu nessa também cadeira, acho, meu irmão. né? De olhar e falar assim, beleza, tem 2 ocorrências iguais. Iguais. E agora, como é que tu toma a decisão dessa É porra? tipo o médico que tem 2 pacientes. Exato. Puta que me pariu. É. Lidar com a vida Caralho. dos outros é foda. Aí tu fica aí analisando dado de e-commerce aí. Mas assim, é claro que eu dei uma coisa, falei uma coisa muito extrema. Lógico, né? Não, lógico. mas é que Só para é total elucidar. pertinente. total Só para pertinente. elucidar, né? Total pertinente. Mas É porque, assim, geralmente tudo é mitigável. Tudo é exatamente. mitigável. E faz a gente refletir. Tem uma sabe? ligação telefônica. Pô, o cara tá falando, aí, de repente o atendente do 90 tá falando com a pessoa, mas vem cá, você tá onde? Você tá em um local seguro? Você tá dentro do seu quarto? O quarto tá fechado? E o outro não tá. O outro não tá no local seguro. Né? Aí você A gente direciona. poderia dizer que, então, nesse caso, a chamada telefônica são os dados qualitativos. Qualitativos, E isso não que eu ia falar. estruturados para você poder analisar, para É. você... Pô, isso é muito Mas não é só chamada, né? A gente tem o É. aplicativo 90, tem Aham, tudo. Tem, né? Exatamente. E aí você Tudão. vê... Tem denúncia, né? Tem tudo. Caralho. É tudo é muito dado. Então, por isso que eu falo, assim, tirar todo o potencial daqueles dados, eu acho que é o desafio. É o desafio. Tirar Porque tem todo o muita potencial. informação. Tem muita informação ali. É, porque... E eu que sou cientista de dados, eu fico louco. Imagina. Eu quero mexer tudo em tudo. Eu ali, imagino. né? E porque você deu um exemplo agora, que é um exemplo acionável pra hora, né? Agora, tem um outro que é... Vamos pensar o seguinte, sei lá. O Estado deu uma verba nova pra polícia pra contratação de mais policiais. Show, eu vou contratar. E eu boto em que batalhão? Mas isso também é mensurável. É, então isso que eu ia falar, tá ligado? É. Esse é um exemplo, claro. Porque Exatamente. você já pode meio que prever que aquela nova entrada lá de novas pessoas já vão pro batalhão XPTO, Sim. porque você tá Não, você prevendo... tem várias coisas que você melhorar. poder prever. Vai ter Rock in Rio. É, Isso. Todos os eventos vão entrar Maracanã, dentro dessa equação. jogo. Maracanã, Tem, jogo. assim, tem tanta correlação assim, que às vezes a gente encontra. Assim, que Eu imagino. parece que. Assim, aos nossos olhos humanos parece que não tem sentido, mas às vezes, assim, pô, sei lá, a maré subiu ali na Bahia e vai ter alguma coisa, assim, alguma coisa que não é para ter em outro local. Olha, tudo, assim, tem muita coisa que dá pra gente correlacionar utilizando dados. Você falou sobre os dados serem integrados, por exemplo, SAMU, bombeiro, polícia, Nem né? tudo é Nem integrado. tudo é integrado, Uhum. boa, boa. O que é integrado? Só pra gente ter uma noção. Tem que saber dizer? Mesmo por alto. Não, por exemplo, hoje bombeiro está integrado, né? Bombeiro está integrado, com 90 está integrado, o Disque Denúncia está integrado, a gente tem alguns dados do Ministério Público integrado. Tem bastante coisa integrada, né? Mas não é, assim, integração de dados não é uma coisa tão fácil de Não, fazer. acho que não. Complexo aberto. Os caras não conseguem integrar os dados do e-commerce com o Meta-Ads. Que os caras fazem Pra anúncio. fazer anúncio. Pra fazer anúncio. Que dirá... Relaxa. Falar dessa, Relaxa. falar Às vezes dessa soma às aí. vezes, assim, mas tem aquele assim, não tô falando da polícia, não, tô falando do Aham. caso genérico. Às vezes o problema não é né, que, assim, nesse caminho, assim, eu tenho 13 anos de polícia militar, né? Mas eu trabalhei muito adido, né? Então fui assessor da CGE, da Controladoria Geral do Estado, né? Anteriormente eu fui da Secretaria de Segurança Pública, né? Extinta Secretaria de Segurança Pública, né? Trabalhava na área de inteligência lá. Naquela época lá a gente já fazia, trabalhava com visão computacional já, né? Só com desaparecidos, mas a gente já fazia, né? Então, assim, às vezes o problema, né? Estão trazendo desde aquela época, é o órgão, né? A secretaria querer liberar
a sua base de dados. Né? Ah. Às vezes porque é sensível, né? Às vezes por algum outro motivo, né? Então, às vezes não é só um problema técnico, às vezes é um problema político, né? Às vezes a coisa vai mais funda. Então, assim, integração de dados no Brasil, eu diria, é uma coisa que pode melhorar muito. Eu concordo contigo. E no final, às vezes, a político total aqui tá falando, mas é só um exemplo concreto daqui do Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas esquecem o objetivo final, né? Então, por exemplo, se você é um prefeito e as pessoas te botaram lá, o objetivo final é o que a gente espera que você faça pela cidade, né? E se você tá saindo da prefeitura e tá entrando novo, você espera que você passe para essa pessoa as melhores condições possíveis para ela continuar fazendo o trabalho. Aí você pega o exemplo agora do antigo prefeito do Rio de Janeiro pro novo. O antigo prefeito do Rio de Janeiro queria acabar com o centro, o COR. Queria acabar com o COR, pô. Não, mas só para fazer um adendo É aqui. muito louco isso. Quando, porque, quando eu falo em política, Gustavão. Não, sim, interna, né? Não é só política. Sim, né, política do governador. interna, sim. Às vezes é política da secretaria, Sim, entendeu? Às sim. vezes, assim, existe, assim, às vezes um pensamento errôneo, né? De que, pô, se eu liberar meus dados, eu vou perder poder, entendeu? Sim. Né? Então, assim, existe Quando- ainda essa cultura no Brasil, Sim, assim, sim, né? De, sim. tipo, de liberar a os cultura. dados. Eu sou os dados. Exato. A cultura é do poder mesmo, porque no final, o exemplo que eu dei da política e da politicagem interna de qualquer empresa ou de qualquer setor privado ou público, no final das contas, essas são as pessoas esquecerem o objetivo. É verdade. O objetivo final é qual? Então, se eu integrar um dado, sei lá, se eu integrar um dado daqui com aqui, o objetivo final é melhorar o quê? Pô, então vamos integrar, porque isso vai facilitar a vida, né? Perfeito. E aí, vou trazer pro privado. Então, eu tenho um setor X e um setor Y. Eles não querem passar um dado pro outro porque eles querem ter o poder. Pô, no final, o Isso bem aí. do negócio. É verdade. É mais ou menos isso aí. É exatamente isso. Exatamente. Cara, Você falou que empresas como o Urb, como Uber e com Uber e ferramentas 99 têm acesso a esses dados. tem um negócio Não, no app pra você reportar. Tem Isso. E aí tá integrado direto à o polícia. aplicativo é integrado com os nossos sistemas. Então, do aplicativo ali. Por exemplo, você tá pedindo Uber e, sei lá, você descobre que, como já aconteceu o golpe, você entra no Uber e o Uber não é o Uber do cara, o cara tá vindo te roubar, tu clica rapidinho e já aciona a polícia. Ah, entendi. Pra mim Ele era não o tem acesso. contrário. Não. Pra mim, você disponibilizava algum tipo de API pra você poder ter uma mancha, só que analisando do outro lado, né? Eu, como pessoa física, analisar os dados públicos pra poder extrair. Eu sei que tem o portal da transparência e tudo mais, mas acaba que tem uma limitação de tempo, né? De quando os dados são limitados ali por data. Nesse caso é você avisar mesmo. Você Nesse caso, avisar você diretamente, avisar. é uma integração. E aí, pelo que eu sei, os dados todos vão pra ler. O seu nome, o carro que você tá, a placa, a sua origem, seu destino, pra facilitar a vida, né? Porque senão eu só falar, opa, tem um Uber aqui, pô, onde eu tô de porra Se nenhuma. der mole, Né? ainda joga a localização do cara ainda no meio do caminho. É muito foda, muito foda. A galera que não sabia disso, ó, tá descobrindo agora. Cara, falando um pouquinho sobre métricas e indicadores-chave. Quais são as métricas e indicadores-chave que vocês olham com base nesses dados? Então, por exemplo, vocês coletaram os dados, armazenaram, ok. Como é que vocês têm, com certeza tem metas e tal, como é que vocês conseguem olhar essas métricas que medem as metas das ações que vocês estão fazendo com a coleta de dados e ir pensando, sei lá, vou tentar fazer um paralelo com a gente aqui, tá? A gente tá na nossa área de ensino. Pô, tem uma meta de, sei lá, esse mês ter 2 mil novos alunos. Medidor de desempenho, né? Isso aí. Então eu tenho a meta de ter 2 mil alunos, eu tenho as ações que eu vou fazer para melhorar isso, e eu fico olhando as métricas. Se eu tô chegando lá, ó, como é que é isso na vida Mas de é vocês? isso. Assim. É mais ou menos assim. Né? A gente tem, né? A gente tem desenvolvido até internamente, né? A gente tem um portal interno, né? Que monitora todos os nossos índices, né? Assim, quantidade de crime, se aumentou daquele determinado crime, se aumentou, se diminuiu, apreensão de arma, apreensão de algum equipamento ilegal, né? Tudo isso é monitorado, né? De batalhão a batalhão, todos os batalhões, CPAs a CPAs, né? Que compõem ali, alguns batalhões compõem CPAs, né? Todas essas métricas são analisadas, né? Para a gente estar direcionando ali os policiais para os lugares certos, para estar reestruturando tecnologicamente, de repente, mais uma unidade, né? Ou outra, às vezes pessoas. Isso também é integrado, a galera talvez que não é do Rio, que tá ouvindo, não sabe. Mas aqui no Rio, em alguns bairros, a gente tem o Segurança Presente. Bairro né? Presente. Bairro Presente. Aí tem Meier, Barra, Jacarepaguá, tem vários. Que é uma parceria, né, da Polícia Militar com a parte de comércio, né?
que o Sindicato do Comércio auxiliando nisso aqui. Isso também é integrado, por exemplo? Também integrado, né? Inclusive, assim, eu não participei desse projeto, mas é um projeto muito bacana. Salvo engano, foi de autoria do atual comandante do Centro Integrado de Comando e Controle, Coronel Laviola, e que ele abrange um sistema chamado Sistema Horus, né? Que é um sistema que o policial consegue fazer ali, a gente chama de SARC, né? O policial consegue ali coletar os dados ali, de repente, de algum cidadão que é abordado, constata alguma coisa ali que pode estar fora do cotidiano, ele consegue colocar os dados do cidadão ali, vai baixar toda a ficha criminal, se tiver, do cidadão, né? Então é um projeto bem bacana. Né? Ele é sim integrado com então, o por exemplo, Horus. nesse caso que a gente falou lá atrás, você tá mandando alguma patrulha. O segurança presente está dentro disso, por exemplo. Ah, maneiro. Maneiro. E esse segurança presente, pra galera entender, né? É uma forma aqui no Rio de Janeiro, tem uns 3 anos, mais ou menos, que foi feito de pegar policiais aposentados até policiais em reserva, botar em prática com incentivo fiscal da parte do comércio do Rio de Janeiro aqui. Então eles foram selecionando os bairros, e aí essa é a minha pergunta que eu ia falar lá. Até os bairros que começaram deve ter sido baseado justamente nas manchas criminais. Exatamente, perfeito. Isso é maneiro pra caralho. Mas assim, andou muito, assim. Quando eu entrei na polícia, essa parte tecnológica ela estava muito aquém, e assim, ela andou muito nesses últimos anos, assim, coisa absurda. Assim. Eu mesmo me surpreendo, eu não acredito que eu estou mexendo com IA. Né? Aqui na polícia. Eu já mexi com IA, por exemplo, eu tô mexendo com IA. Na polícia, né? Eu mexi com IA dando aula em casa e tal. Eu tô mexendo com IA aqui no meu trabalho agora, cara. Pô, a gente tá com um projeto agora com a OpenAI, ChatGPT integrado. Então, assim, cara, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela tá avançando muito na área tecnológica, assim, uma coisa fenomenal, assim, que eu acho muito bacana. Pô, sou entusiasta, né, cara, disso daí. Então, assim, eu acho fenomenal. E acho que o Rio de Janeiro só tem a ganhar com isso aí. Com certeza. Você falou. Eu ia falar. Não, mas. Inclusive, vai abrir concurso agora, né? Então, era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Como é que faz pra trabalhar? Como que faz pra poder trabalhar com dados dentro da polícia? Assim? Então, você, cadê minha câmera? Você, aquela propaganda do exército, né? Você, I want you. Você que quer trabalhar na polícia militar com conhecimentos avançados em machine learning, deep learning. Venha para o CICC. Não, assim, qual era a pergunta? Então, como que faz para trabalhar? Como que faz para trabalhar com dados dentro da polícia? Se alguém quiser. Qual o processo que esse cara tem que fazer? A polícia militar, ela tem não... que ser policial, é policial como policial, a polícia militar, ela não tem um concurso específico para trabalhar na área de tecnologia. Poderia ter, né? Vai aqui, ó, tá uma sugestão. Poderia ter, mas não tem, né? A gente aproveita policiais que já têm uma expertise na área, né? E realoca, assim como policiais que têm expertise em qualquer outra área, né? Medicina, qualquer outra área. Ou treinamento, né? A gente tem apostado muito em treinamentos internos, né? Agora a gente vou fazer um treinamento agora até. De repente chama até o Claudião. Aí, Monel. Vou fazer um treinamento de Power BI também. De repente chama Coisa Rica. Ele já participou de outros treinamentos nossos e tal. Né? Então a gente investe muito em treinamento, né? Aquele policial que tem a vontade, né, de trabalhar nessa área, né? E é isso. Abriu agora há pouco tempo, né? A gente estava precisando de desenvolvedor, tá precisando de pessoal de análise de dados e tal. A gente colocou Saimbol interno, obviamente, né? Então os policiais aí, os policiais que trabalham na área, só ficarem ligados no BOL interno, né? Fazer um contato com o Centro Integrado de Comando e Controle. Né? A galera de tecnologia que gosta de desafio. O que tem é desafio. Vai ter policial. Eu digo que tem polícia para todo mundo, né? Pô, tem aquele cara mais operacional, tem polícia para aquele cara operacional. Pô, o cara gosta de veterinário, tem BAC lá. Pô, o cara gosta de análise de dados, tem polícia para análise de dados. E tem polícia para todo mundo, né? Maneiro. Cara, eu queria tentar deixar ainda mais palatável pra galera essas informações que a gente tá falando aqui. Você consegue dar, por exemplo, pra gente o que for possível, né? De um exemplo de o que vocês estão fazendo com inteligência artificial e como isso tá indo pra ponta na tomada de decisão. Existem cases, por exemplo, a gente passou a coletar um dado de coisa tal que a gente não tinha, e a gente coletou, isso demonstrou pra gente tal coisa que a gente implementou X e, porra, melhorou isso. Existe um case prático, mas não tem, e você talvez não possa revelar a porrada. Mas o que você puder. Não, que eu também não tenho todas essas informações. Claro. Eu também não tenho todas essas informações, né? Mas assim, bom,
alguns cases, né, que a gente botou em prática, assim, eu acho que os importantíssimos, por exemplo, são, a gente já citou, o 90RJ, ele também está trazendo informações para a gente. O 90RJ você consegue ver ali áreas de risco no mapinha ali, então o cidadão pode ver ali, pô, essa área aqui é de risco, né? Então é um case que foi implementado e já está trazendo soluções, né? A utilização do BI, né, lá no Centro Integrado de Comando e Controle, que aumentou muito agora, também traz resultados fenomenais, como a gente já comentou, para direcionamento, né, da tropa, para direcionamento, né, de viaturas exclusivamente, né. O cerco policial, né, de repente um veículo roubado, né, então as câmeras criam um cerco virtual ali, então o veículo roubado passa por aquela área ali, ele vai ser detectado e vai ser acionado uma viatura que já está próxima a ela. Então, é um case, né, que já funciona. Isso é do caralho. Do caramba. E assim, outra coisa bem legal, né? O reconhecimento facial, ele foi tentado, né? A biometria facial, ela foi tentada, se não me engano, em 2008, né? Só que parece, né? A interface não era legal, precisava de ajuste e tal, mas avançou muito. Então, assim, o reconhecimento facial agora, né? Só para quem tem ficha, né? Não existe uma base de dados com o rosto de todo mundo lá. Eu posso estar enganado até, mas minha experiência de série criminal. Vai falar do Minority Report. Não, eu falo minha experiência de série criminal, por exemplo. Você tem DNA de quem já foi preso, experiência né? criminal? Não, experiência de série criminal. Série criminal, CSI. Série criminal, CSI da vida. Por exemplo, DNA, pra você dar match com alguém, tá cheio de DNA. Você não consegue pegar de quem não foi preso, né? De quem não tem ficha, certo? Aqui no Brasil... Você pega e dá um match com quem tem ficha, né? Aqui no Brasil a gente... Só quem tem ficha. Só quem tem ficha. Só quem tem ficha. Então, nesse caso aí, é isso que ele tá querendo dizer, né? Que, tipo... Exatamente. Tá pegando o reconhecimento facial de um criminoso. De um criminoso, isso? exatamente. Então, eu tô verificando hoje em dia, a gente tá trabalhando só com reconhecimento facial de um criminoso procurado. Procurado, então. Tá bem... Uma pessoa que foi fichada pode ter cumprido Pode não seu coisa da sociedade e não ter mais Exatamente. Exato. Procurado, né? Desaparecidos foi um case que a gente montou também. Isso, por exemplo, criança desaparecida, claro, com autorização. Lógico. Né? Opa, mas do caralho isso. Então, que pai e mãe não quer, né? Exatamente. mas eu falo assim porque também é uma coisa delicada. Olha só, vamos lá. Não vou falar só flores, né? Lógico. Então, assim, tudo é muito bem pensado, né, dentro da organização. Eu vou dar um exemplo. A gente falou de criança. Pô, é maravilhoso botar uma câmera ali, vai passar criança, um cara que sequestrou a criança, vai passar por lá, vai pegar a câmera. Aí, beleza. Ele notifica, assim, tipo, pum. Então, é isso que eu ia falar agora. Imagina se tem um alarme lá que notifica lá, pam, aí o policial sai correndo ali, o cara que sequestrou a criança dá um tiro na criança. Exatamente. Então, assim, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tudo tem vários processos por trás. Beleza. O sistema detectou o possível rosto, porque pode ter um erro no sistema, de uma criança passando por tal local. Então, tem toda uma investigação. Aquilo ali ajuda a investigação que já existia antes para resgatar a criança. Ele não é o ponto-chave. A tecnologia nunca vai ser o ponto-chave que... Criança tá lá, vai policial. Não, o policial que vai tem que ser um policial preparado. Ele tem que saber que só foi uma câmera ali que talvez detectou aquela criança, mas aquela criança pode estar em risco ainda. Não é só chegar lá e pegar a criança no braço, né? Então tudo assim, porque às vezes quando a gente fala disso, né, o público já pensa assim, não, caraca, porra, as câmeras estão apontadas, estão apontadas lá, qualquer coisa que eu faça... Minority Report, pra quem não conhece aí, era um filme do Tom Cruise que previa que o cara ia cometer um crime. Você está preso por um crime que você... Tu não cometeu, que tu vai cometer. Cara. Muito louco. E aí o negócio é uma bolinha vermelha, tipo assim, crime muito pica, bolinha não sei o que, crime mais tranquilo, bizarro, tipo, bizarro. E aí assim, a gente não tá tão longe disso, né, cara? Não tá trabalhando com... A gente não faz isso lá não, tá, gente? Eu queria te perguntar justamente isso. Mas é possível, né? Hoje em dia, uma coisa que era ficção, né? Hoje em dia é possível, né? Então, mas previsão não nesse lado do Minority Report, você prevê que a pessoa vai cometer um crime e prender, mas eu acredito que com os dados, e aí me explica se é possível, prever tendência. Isso que eu ia falar. Como é que funciona isso hoje, por exemplo, dentro você tá vendo que tem um aumento em um determinado local de um tipo de crime ali. Você já consegue prever que isso vai, vamos tentar resolver? Tá, a gente não tem nenhum projeto fechado de previsão de cenário, né?
A gente tem muito estudo, a gente tem parceria com universidades, né? E a gente tem, não vou dizer nem que é projeto piloto, porque não é piloto, né? A gente tem testes, estudos para previsão de cenário, utilizando várias técnicas, né, de machine learning, mas a gente não tem nada ainda em prática, mesmo porque isso, né, é delicado. É algo delicado. Mas é algo que está, assim, estamos olhando, né? Estamos olhando, estamos analisando, estamos estudando, né? Para que se torne talvez tangível, se for bom para a sociedade, se for benéfico para a sociedade. Mas não temos nenhum projeto de previsão de cenários ainda em prática, não temos. Mas, por exemplo, mesmo que não tenha um projeto de previsão, tem a análise ali, né? Tem análise? Que é, pô, eu tô vendo que, sei lá, no bairro tal, furto de celular começou a crescer. Então eu já vou pensar no que eu vou fazer para esse número não crescer pra caralho. Sim, análise rápida. Assim, esse tipo de análise rápida a gente você tem um lado que é operacional, do cara ir lá e coibir a ação, você tem um outro lado totalmente investigativo, né? Que aí é o cara, pô, beleza, se tem aqui, muito provavelmente esse cara... Porque teve um caso agora até que foi em São Paulo, que fizeram uma reportagem que falava qual era a trilha dos roubos de celulares ou dos furtos de celulares em São Paulo. E aí os caras conseguiram correlacionar a quantidade de assaltos de furtos que tinham de celulares com uma quadrilha especializada que comprava esse tipo de telefone. Então, tipo assim, você tem o dado da parte operacional da polícia, mas, e aí essa era a minha próxima pergunta, inclusive, que a gente tem a parte investigativa também. E aí esses dados, eles são interligados, mesmo tendo essa estrutura onde tem uma polícia civil, que é responsável pela investigação, e a polícia militar, que é operacional. Como é que fica isso? Olha, eu não vou saber responder com exatidão isso, porque não foge um pouco da minha área de atuação. Mas eu posso falar um pouquinho da Secretaria de Segurança, né? Quando eu era da Secretaria de Segurança, a gente trabalhava com esses dados integrados, porque a gente tinha acesso aos dados da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, né? Então a gente conseguia fazer esse tipo de coisa, né? Na Polícia Militar, como a coisa é dividida, né? Eu acredito que não chegue ao ponto, mas eu não tenho propriedade para falar, porque não é minha área. Não é, mas já foi, mas não é mais minha área de atuação. Não, mas só de saber que, pô, isso... É porque, assim, mas é possível. Fiquei na curiosidade muito por isso, né? Porque você tem... Como existe essa separação, né, organizacional, como que fica isso, né, estruturado? E, pô, você falou que na época da Secretaria de Segurança era onde porque era tudo, você tinha os dados todos juntos, né? Aí, ou a Secretaria de Segurança apurava aquilo ali, ou ia, dependendo do ocorrido, ia para o Ministério Público. O Ministério Público também tinha acesso a todos aqueles dados, então você passava por todas essas etapas, né? Conseguia fazer isso. Isso é muito maneiro. Isso é maneiríssimo. Isso é muito maneiro. É maneiro, né? A gente vê assim, pô, eu tô vivo pra ver acontecer uma coisa disruptiva. Tal, porra, isso é irado. E é um irado. negócio gigante com a polícia, né? Isso que é a principal parada. Que tem dado a todo momento, né? Então, é muito maneiro você ver a coleta e a utilização disso no dia a dia ali. Mas eu entraria num ponto que acho que você bateu um pouco atrás, que falando um pouco da parte ética, né? E desafios de ética e desafios legais, assim, que vocês enfrentam ao lidar com essa análise de dados aqui de segurança pública. Como é que é isso, né? Porque existem coisas que são foda também no dia a dia quanto a isso. Quanto à parte ética e legal desses dados que são coletados e quem tá usando, quem tá analisando, quem tá vendo isso também, né? Como é que é isso no dia a dia com vocês? Não, na Polícia Militar, né, a gente não tem problema com isso, porque na Polícia Militar, como eu falei, a gente está amparado, né, em legislação que permite a gente estar capturando, coletando aqueles dados, né, aquelas imagens, vamos dizer assim. E os dados em si são anonimizados, todos os dados são anonimizados. Então, assim, não tem problema nem para quem está mexendo, né, nem para nada, né. E se for um caso isolado, vou dar um exemplo que você falou aí, pô, vamos investigar X pessoa, X fulano, né? Vai ter um policial ali responsável por aquilo ali, né? Então ele tem total autonomia em olhar, em ver e analisar aquele dado e toda a responsabilidade também sobre aqueles dados, né? Então a Polícia Militar, assim, não tem problema, assim, a gente não tem problema quanto a isso, né? Quanto essa parte aí, porque essa parte parado, né? não estão parados. Assim, eu acho que esse tipo de problemas sofria-se mais no passado, né? Mas assim, Secretaria de Segurança sofreu no passado sobre isso, né? Hoje em dia acho que já está tudo amarradinho. Mas existe uma descentralização de acesso a esses dados, por exemplo? Como assim? Qualquer pessoa da polícia pode acessar? Não. Como é que funciona essa parte? De maneira nenhuma.
Os dados, se forem dados externos, de pessoas externas, são anonimizados, tá? Se forem dados internos, né? O que seria um dado interno, por exemplo? O dado de um policial militar. Policial militar, por né? exemplo, onde ele mora, né? Porque assim, a polícia militar investiga também a própria Também a polícia própria militar. polícia militar, pode crer. Né? A gente tem inteligência, né? Então, assim, se for um dado interno, né, claro, vai ficar seccionado, muito bem dividido ali, né, para os investigadores, da área de inteligência, a corregedoria, né? Então é tudo dividido, né? Não é qualquer policial, né? Eu não tenho acesso a todos os dados. Se eu entrar, por exemplo, num sistema, um dos nossos sistemas lá, SISPED, por exemplo, eu não vou ter o dado de um colega meu que é policial. Eu posso ter alguns dados, um nível de privilégio, mas eu não vou ter um dado lá mais restrito, né? Então é tudo muito bem dividido, muito bem dividido por área, setor, bem dividido por área, setor, pessoas, né? Entendi. Caralho. Porque É porque é foda. Funciona. Sabe por que funciona? Às vezes mais do que se espera, porque é uma instituição militar. Entendeu? Então, já tem muitas coisas que o cara aprende durante a formação que já vai. E tipo assim, por exemplo, sei lá, uma empresa privada, o cara logou com uma conta do fulano lá no AD, beleza. Um policial vai fazer isso, ele vai preso. Um militar, cara. Ele vai preso, entendeu? Assim, então funciona. O negócio funciona bem. O outro máximo vai ser demitido ou tomar advertência. Entendeu? É complicado. O nível de cagaço que você tem. Qual o nível de cagaço que você tem? É o cagaço de ser demitido ou de ficar enclausurado? Por exemplo, eu tô falando aqui, será que eu vou ser... pra casa? Vai não, comandante? Vai não, relaxa. O Major autorizou. Tá aqui. Ferreira. Cara, falando dessa... Você falou, e acho que deixou claro um pedaço aqui, que você tinha perguntado, vocês abrem, por exemplo, para pessoa de dados específico? Não, talvez seja até um ponto interessante. Então, quando vocês abrem internamente para um policial se candidatar, quais são as habilidades necessárias, assim, que vocês olham? Você já estava trabalhando para poder, o policial militar, para trabalhar na tua área ali. Que habilidade que tem que ter para estar ali? Então, depende do setor, né? Depende do setor. Né? Talvez na minha área específica, né? Na minha área específica, acho que pelo menos uma graduação, né, na área de TI, né? Conhecimento em desenvolvimento, né? Porque aí o cara pode crescer lá dentro, né? O cara pode fazer curso interno, lá vai desenvolver lá dentro. A polícia tem curso interno, então? Sim. Mas aí, nesse caso, isso é uma hard skill, né? É um must-have. O cara tem que saber sobre tecnologia. A gente tá querendo saber um pouco mais sobre até a soft skill. O que vocês olham, além da parte técnica, e que esse cara tem que ter? Porque, assim, a gente acaba, e no mercado privado a gente tem muito isso, que é o lema, você contrata pela hard e demite pela soft. Porque esse cara, pô, ele é super de tecnologia, muito bom, muito técnico, mas ele não tem uma habilidade de se comunicar e conseguir expressar aquele dado que ele tá analisando, ele não sabe contar aquele dado que ele tá analisando. Como que fica isso, no caso, quando você vai contratar os praças lá? Cara, contratar é difícil. Ela vai chamar pra área. Boa, excelente pergunta, assim, boa pergunta. Porque, assim, é muito diferente. Eu já fui da área privada também, tá? Mas, assim, é porque é muito diferente. A área militar é muito diferente da área privada. Então, assim, o cara se enquadra, entendeu? Entendi. O cara se enquadra ali entendeu? E se não se enquadrar, a gente joga pro outro lugar. Não, mas assim, geralmente o cara vai se enquadrar ali, porque o cara vai chegando aos poucos. Você não vai pegar um cara, mesmo que ele saque de ciência de dados, vem cá que tu vai analisar os dados do 90. Não é assim, o cara vai chegando aos poucos, aí a gente vai liberando aos poucos. Pô, você, sei lá, cara, cria um painel aí, um Power BI disso. Faz uma análise disso. A gente vai pegando ali, a gente vai vendo as soft skills dele ali, e aí a gente vai direcionando aquele cara ali. Pô, esse cara tá legal. É legal pra gente jogar nesse lado aqui. Ele gosta também dessa parada aqui, né? Não adianta pegar um cara também que não gosta e jogar ali. Pô, esse cara gosta, esse cara tem perfil pra isso aqui, a gente vai direcionando o cara ali. E esses pormenores, o cara se enquadra. Entendi. Tranquilo. Uma dúvida que surgiu aqui agora. Às vezes, né? Às vezes dá ruim também. Por ser uma parada militar e tal, e de Estado até, vocês têm alguma restrição com software para poder utilizar apenas software livre? Você falou do Power BI aí. Tem que porque eu sei que alguns órgãos, porque eu sei que tem alguns órgãos que ele necessita de ter. Universidade,
Por exemplo, né, só usa Software software livre. livre e tal. Não, cara, a gente usa muito software livre e muito software proprietário lá também. Ah, A gente maneiro. usa a solução Microsoft, Oracle. Mas, por exemplo, para contratar a Microsoft da vida, você tem que abrir licitação na porra dessa, não? Sim, o chamamento público, Ah. ou a licitação. Sim, E é foda, mas é foda, né? Porque foda, É. Comprar é foda. No estado é foda. É. Pode falar foda aqui? Pode, fica à vontade. Comprar é foda. Né? Não, assim, tudo tem um processo, tá? Não é assim, de hora para outra, porque a gente tem que estruturar bem, pensar bem para não, né, não comprar o que não deve ou esquecer de comprar o que deve, né? Realmente existe uma burocracia, né? Mas é isso aí, cara. Não, só de não ter essa Licitação. limitação. Não tem, não Só tem. de você A não gente ter essa pode- limitação já abre mas, um por exemplo, universo Pode. absurdo. Ou, por exemplo, a gente às vezes pode trabalhar, por exemplo, com uma empresa privada, privado. tá? Que ganhou um chamamento público, um processo Uhum. de licitação, e essa empresa já tem as suas próprias soluções Pode crer. proprietárias ou de É, porque, outras. Também existe essa A minha possibilidade. dúvida é que, vamos supor, pegar a guerra Tableau versus Power BI. Vamos supor que, em geral, internamente prefere o Tableau. Só que aí você abre um chamamento público para uma ferramenta de visualização de dados. E aí, sei lá, ganha uma outra que é Google a... Data Studio. Tá ligado? E, pô, em Não, geral, existe uma odeia. parada assim. Então, existe um negócio assim. Por exemplo, né? Hoje em dia, o órgão aqui do Estado do Rio de Janeiro que, vamos dizer, que norteia, né, essa questão de compra de software é o Proderj. Então, às vezes, existem atas públicas de registro de preço do Proderj, já com algumas soluções já quadradinho lá, Uhum. aquela caixinha lá. Aí, de repente, é um Tableau e tu não quer com um Tableau. Mas, assim, seria um processo mais rápido fazer, né? O que já tá meio pré-definido. Isso, por uma ata pública já pré-definida. Mas, às vezes, a gente opta, né, por fazer o nosso próprio processo licitatório para pegar o tipo de ferramenta que a gente quer. Imagina. Mas isso já tira Aí uma tem porrada também de coisa que barreira. tem dispensa de licitação. Por exemplo, a gente falou agora do ChatGPT, do OpenAI. Não existe ChatGPT, outro ChatGPT para concorrer. Então tem uma dispensa de licitação, né? Tem como a gente conseguir coisas Não, de outras maneiras. Agora vai começar a ter o uma porra, já tem o Bark bar. Agora vai Gemini, começar, né? Também promete, né? Vai começar agora a dar Da Google. disruptação, né? Disruptização tipo, da porra toda de Exatamente. inteligência artificial. Todo mundo vai ter um agora. Não. Pode ter A gente certeza. tá com um projeto, a gente tá desenvolvendo um projeto bacana, o ChatGPT lá. É mesmo? Não pode falar nada, né? Ah. Nem aquele mini Não, assim, a spoiler. gente já tá fazendo umas análises, né? Umas paradas bacanas, assim. Pô, o ChatGPT é incrível, né, cara? muito É o estagiário que você sempre quis ter, né? É muito Faz isso aí pica. pra mim. É muito pico. Muito É forte. muito. Pô, ele maneiro. salva de uma forma bizarra. A gente já usou uma ferramenta que utilizava a API do OpenAI aqui em alguns episódios do nosso podcast para montar pauta. Pra quê? Para montar a pauta do podcast. Pra montar a pauta. É, Cara, já fiz de usamos tudo, isso várias cara. vezes, Pra Já ajudar na fiz de pauta de, tudo. pô, faz aí, depois você me dá um tapa. Quando você fizer, eu dou um tapa. Eu vejo qual é. Pô, tem gente que fala que o ChatGPT não tem inteligência artificial por reforço, mas tem, cara. Ele analisa o teu perfil, cara. Você já percebeu isso Sim, aí? pô. Ele analisa muito bem o teu perfil. Ele já me jogou coisas assim que eu falei, caraca, ele sabia que eu queria aquilo, como ele sabia que eu queria aquilo ali, Aquilo cara. ali, né? Pô, é bizarro. Isso é bizarro. Não é magia, é tecnologia. Ó, a gente tem mais uma perguntinha pra você Fala. aqui já. Que antes a gente vai dar um recado pra audiência. Recado esse que é do compartilhar e se inscrever no canal aqui do YouTube. Se você estiver assistindo pelo Spotify, compartilhar com as pessoas pelo Spotify, porque a gente quer o selo de Must-Have Muito bom. nesse episódio aqui. Assim, porra, eu trouxe a Dá polícia 5 aqui pra poder falar com vocês. Se você não der 5 estrelas no episódio, vai ser preso A nessa gente porra. vai direcionar uma viatura para a sua residência. A gente não quer usar esse botão aqui. Exato. Mas, porra, Mas agora eu ganhei o botão. agora eu quero o botão aqui no meu celular. Posso Você der 5 Posso estrelas. passar meu se você- Instagram também? Por favor, pelo amor de Deus. Bruno Martins, MSC. Boa. Pode encontrar o Bruno. Vai Vai estar lá, aqui na descrição vai mandar. também do Spotify pra galera poder te adicionar, mandar mensagem e tal. Trocar ideia, pô. Mas além disso, Luciano, se a galera quiser aprender sobre dados e analytics para negócios, Para negócios, não para onde vai Métricas Boss estudar? Prime muito forte, mais de 22 cursos lá na plataforma, não tem desconto, inclusive se eu fosse você, clicaria logo no link que eu tô quase mudando o preço. Ó, mais 22 treinamentos lá, muita coisa, muito conteúdo legal pra galera poder aprender a trabalhar com análise de dados, com digital analytics, né? Pra parte de e-commerce, produto, app, vale muito a pena. Tenho certeza que você vai curtir se você ainda não está lá. Mas se você tiver, Fiquei muito pensando aqui obrigado. agora,
O Bruno, ele não trabalha com a área de digital, ele trabalha com criminal analytics. Criminal Analytics, olha aí. Muito Muito forte, inventou com um novo termo. Exatamente. Aqui Então, agora, próximo curso do Prime, criminal analytics. Depois do que o Bonel falou, né? Os fazedores de os dados. fazedores de dados. Fazedores de dados. Porra, o Bonel veio aqui e me deu um indicador. Isso é muito bom. Cara, o Bonel é maluco. É bom que ele vai ouvir esse episódio, a gente dá uma Bonel zoada é nele. maluco, cara. É, cara, ele tem uma foto ali. Ele participou de um podcast, aí a gente tira uma foto pra deixar no mural. Pum, tá ele com a mesma pose. Aí tirou outra, ele fez a mesma pose. Daqui a pouco a gente botou ele, a gente, Bonel, vem cá. Aí ele, caralho, você com a mesma pose, maluco? Eu fiz a mesma pose. Que merda, eu tô velho. Não sei outra pose. É. Mas, ó, pra Ele gente... falou em Bonel, ele falou que o cachê dele foi alto, né? Foi altíssimo. Altíssimo. Eu vou Mas foi muito comparar alto com o dele. meu. Foram 2 bombons ali que estão na porta. Mais um almoço que ele pagou, mais nada. Não, a gente aqui só desculpa o 90 e pediu, né? Usou o app. Usou rápido. Pra gente Botou de menos. Pra gente ir pros finalmente aqui desse papo que tá muito maneiro, eu queria entender com você quais são as principais iniciativas hoje de segurança digital e cibernética, por exemplo, que a polícia tá conseguindo fazer no Rio de Janeiro, tá implementando como um todo, porque a gente sabe que aí é outro rolê também, né? Tem uns lugares aí que são terra de Marlboro. Então, eu acho que assim, mesmo que a área seja remota ou assim, seja muito perigosa, vamos dizer assim, né? As manchas criminais sempre vão estar ajudando, né? E eu acho que o que a gente tem assim de mais novo, assim, né, são os projetos que o Major Ferreira tá puxando aí, né? O Major Guidan também, que são os aplicativos, né, cara? Que assim, fica na mão, assim, de todo mundo, é fácil, né? E tá Fácil coletando acesso. dados, né? Tá coletando dados de mancha criminal. Então, eu acho que, assim, os aplicativos, assim, eu dou os parabéns pelos aplicativos, né? Então, o pessoal tá aderindo bastante, assim. Mais de 500 mil já aí, em bizarro. cada aplicativo aí por E baixo. vocês puxam esses dados também do app pra analisar tudo. Do app, sim, não da pessoa, né? Aham. Que tá O usando o efeito. app, mas da ocorrência. Vocês assim. têm ferramenta de analytics implementada no app ali, por exemplo? Ferramenta de analytics que depois, quando é porque em tempo real, né? Isso vai para base de dados, a gente já tá fazendo analytics. Eu tava vendo aqui, lá na base. inclusive, que não é só o Rede Mulher e o 190, tem o Rede Escola. Rede escola, também. rede ele escola. falou, ele Muito falou. forte. Rede escola, rede Muito escola. forte, bem maneiro. Minha Pô. curiosidade era como que você publica como um estado um aplicativo na Discord. sacou? Perguntar ao Major. Isso é muito doido mesmo. Muito Não, doido. e Não, porque aparece aqui, não é igual quando você coloca desenvolvido por, sabe, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Isso ser muito louco, assim. não, e se quiser implementar um GA4 aí, a gente implementa. Dá essa Implementa moral Firebase, aí, né? Firebase. Dá essa moral aí. Pra gente finalizar aqui, queria só agradecer teu papo e a disponibilidade pra Que trocar isso essa aí. ideia com a gente. Adorei, cara. Foi muito maneiro bater esse papo e descobrir essas informações, e assim, pra gente, cada vez mais a gente tem, lógico, entrado no nosso tema, que é Digital Analytics, mas também tentado trazer esses temas de fora, que pra mim, pelo menos acho que pro Luciano também, são inspiracionais e ao mesmo tempo a gente, porra, olha e fala, caralho, que foda, o cara tá fazendo isso. Tipo, a gente viu o Bioanalytics aqui o no outro Biodata, episódio, né? o Biodata, no episódio do Flamengo. Discutimos sobre aqui. LGPD, sobre dados pessoais. Pessoais, Não é dados pessoais, seu e-mail, sua data de nascimento. Seu tipo sanguíneo, a quantidade de glicose que tem no seu sangue. Isso é bem Isso é doido. muito A gente tá louco. entrando num mundo muito louco, né, cara? Muito Já, louco. a gente tá indo. Já tá, não, já tá. É, a gente já tá com 2 pets. entrando. Ali já. Não, Mas assim, já era. já é. Já era. Concordo. Já era. É que nem aqueles caras, assim, antigamente, eu não vou botar minha foto no meu perfil do Orkut, porque as pessoas vão pegar minha foto. É tipo isso, a gente tá na mesma coisa, pô, vai deixar de usar um chat GPT? Não adianta, tu tá sendo monitorado. Smartwatch aqui, Tá maluco. a máquina sabe tudo. sabe E assim, usado pro lado positivo. ajuda. prever, né? Essa previsão que É. a gente falou da tendência, ela prevê o que você vai querer, o produto que você vai querer, você ainda nem pensou, Exato. né? E ela prevê o produto que você pode querer com base em outros perfis parecidos com o de vocês. Não, e pra gente foi muito maneiro trazer você aqui pra entender as métricas e indicadores que a polícia Eu olha. só falei, só uma pontinha, que né, cara? Só uma pecinha dentro, né, da polícia Sim. militar. Mas, assim, tem bastante coisa lá. Pô, Bastante coisa mas bacana. muito maneiro mesmo a gente entender aqui como vocês organizam os dados, como vocês analisam os dados, como vocês armazenam
E os cases aqui que você trouxe da utilização disso, que é o que a gente bate muito na tecla, sobre você utilizar o dado que é acionável para alguma coisa. Que alguma coisa é essa, é o ponteiro que você quer mexer. Esse ponteiro eu não tô falando de negócio, o ponteiro é a meta, o objetivo que você espera. Então, é sempre pensar nisso. E você trouxe muitos exemplos práticos aqui. Tudo Sim, caralho, tá né? maluco, tá maluco. Se você não quer ser policial militar e trabalhar com dados agora, vai ser. Imagina, resolveu a quantidade de bucha que não tem pra resolver lá. A gente só falou das coisas externas, né, cara? Tem É. as coisas internas, né? Hoje em dia, por exemplo, pro cara cautelar um armamento, é tudo digital. Antigamente era um papel, né, cara? Agora é tudo digital. O cara bota a biometria dele lá, sabe qual é o armamento saber que tá na qual é. mão dele. Tá na mão dele, Qual o isso é tempo que maneiro. aquele armamento, qual o dia que aquele armamento ficou. Isso é tudo. A Isso é polícia muito agora, foda. ela não é mais analógica. Isso é muito foda. Muito foda. E você cara. sabe a arma que o policial pegou pelas informações Pela dele. biometria. E se essa porra depois aconteceu alguma merda, né? É rapidinho, você sabe o que é. Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que muito aconteceu. muito maneiro. Isso é muito maneiro. Bruno, muito obrigado Que pelo isso, cara. Foi teu um prazer. tempo aqui, pela disponibilidade e pela conversa, cara. Não, pô, cara, Isso. show de bola. Gostei muito aí. Pô, a Pode. gente que... Qualquer coisa é só chamar. A Já gente a quer gente marca Chama o uma vez, Bonel. já a gente marca Chama Já, o Bonel, já. marcar um com o Bonel pra Marcar gente... um com o Bonel, aí eu não sei o que Aí é tu- loucura. aí Aí é loucura. Aí você tá se aí- misturando com a galera. É, aí eu não sei se tu vai querer, entendeu? Porque vai sair daqui o Bonel algemado, Vai mano. dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas muito obrigado pelo papo de verdade, foi muito Isso. rico. Espero que a galera tenha curtido, gostado, também se inspirado e visto como é possível a gente usar dados em qualquer área, dados em qualquer situação, e como a gente pode, com os cases que a gente viu aqui, transformar esses dados em decisão em qualquer área, como por exemplo nas áreas que a gente viu aqui. Fechou? E pra gente não encerrar isso aqui de uma forma banal, forma boba, a gente não encerrar só. Valeu, gente, obrigado. Boa. Botar uma pilha nesse filho da puta. Até o próximo episódio. Que loucura.